Vamos abrir Romanos, capítulo 12, versículos de 3 a 8. Romanos 12, versículos de 3 a 8. Que nos diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém, pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com generosidade, o que preside com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos apresentamos ao Senhor diante da Tua palavra. Pedimos essa graça maravilhosa que o Senhor repartiu a cada um, que seja abundante também conosco, tanto ao que fala e ao que ouve. Nos ajude a compreender a Tua palavra, Senhor. Que Teu Espírito possa nos guiar e que tudo seja para a Tua glória. Nós contamos totalmente contigo. No nome de Jesus, para a Tua glória. Amém. Se pudéssemos repartir o livro de Romanos de maneira mais simples possível, poderíamos dizer que do capítulo 1 ao 11 seria a parte doutrinária dele, e do capítulo 12 ao 16 seria o aspecto prático. A primeira parte vai falar dos fundamentos da doutrina de Deus em relação ao que ele pensa sobre si, sobre o homem, sobre a obra de Cristo. E do 9 ao 11 vai falar sobre o mistério de Israel. E quando chegamos dos capítulos 12 ao 16, poderíamos dizer que seria a aplicação dessa doutrina na vida prática. Como vivermos a vida cristã. E não apenas a vida cristã, como vivermos a vida da igreja. Como servirmos ao Senhor no contexto de corpo de Cristo. Quando olhamos no capítulo 1, como já estudamos até aqui, nós encontramos a depravação total do homem. E a ira de Deus caindo sobre o homem. Ninguém, nenhum só, sequer estaria livre desse juízo de Deus por si mesmo. Todos os homens pecados, todos estavam destituídos da glória de Deus. E ali nós encontramos essa sentença de juízo do Senhor porque existia a depravação total do homem. Depois nós encontramos Paulo falando sobre a diferença entre judeu e gentio, que diante de Deus, pela obra de Cristo, não há mais divisão alguma, mérito algum para o judeu. Até que chegamos no capítulo 5 de Romanos, nós vemos que somos justificados pela fé. E por meio da fé nós temos paz com Deus, ou seja, éramos inimigos de Deus no capítulo 1 e agora no capítulo 5, porque Deus enviou o seu Filho, que tomou o nosso lugar. Então agora, justificados por Ele, por meio da sua graça, nós temos paz com Deus. Graças ao Senhor por isso, né? E agora Paulo começa a esquadrinhar, descortinar a situação do homem em si mesmo. No capítulo 6 ele vai dizer que todos fomos crucificados com Cristo. Não havia nenhuma
condição do homem se auto-regenerar, auto-se salvar, auto-melhorar. Pelo contrário. Paulo vai dizer que na sua carne, isto é, nele, na sua carne não habitava bem algum. Então todos foram crucificados com Cristo no 6. No capítulo 7 ele fala dessa luta do homem achar que era bom, de querer agradar a Deus, até que descobre que o bem que ele queria fazer ele não fazia, o mal que ele não queria ele fazia. Quando ele queria fazer o bem, o mal já estava diante dele. Então ele chega a essa conclusão, né? Miserável homem que eu sou, quem vai me libertar do corpo dessa morte? Agora Paulo entendeu, vamos dizer, ilustrando ou personificando todos os homens, especialmente o judeu, que apesar do homem achar que ele pode fazer o bem, o pecado dominava. Por isso ele diz, já não sou mais eu, é o pecado que habita em mim. Ele descobre agora esse emaranhado, essa coisa maligna, que estava ali amalgamada, misturada à natureza humana, a rebelião daquele anjo caído, a desobediência, ela agora passou a fazer parte da natureza humana após o pecado. E no capítulo 8, então, nós vemos que agora em Cristo nenhuma condenação há para aqueles que estão nele. Ou seja, nós temos uma nova lei que venceu a lei do pecado e a morte, que ao tentar praticar a lei de Moisés, o homem não conseguia, essa lei escrita. Agora Deus nos deu uma nova lei, que é a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Então agora Paulo se vê em Cristo e mostra para nós, por essa palavra em Romanos, estamos no capítulo 8, que ele nos tirou de Adão e nos colocou em Cristo. Ele nos tirou daquela posição caída sob o juízo de Deus e nos colocou nessa posição de graça, de salvação, totalmente em Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa que é isso, né? Mas quando nós chegamos agora no capítulo 12, ele vai dizer que nós devemos então, uma vez que Cristo mesmo, ele se entregou voluntariamente àquela cruz para cumprir a vontade de Deus, ele não segurou nada para si, ele tomou o nosso lugar. Então agora ele nos chama também, ele rogou pelas misericórdias de Deus, que nós também pudéssemos apresentar o nosso corpo, capítulo 12, verso 1 de Romanos, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional que nós devemos prestar a Deus. Ou seja, lá no Velho Testamento, quando o homem ia trazer um sacrifício a Deus, aquele sacrifício era vivo, eram os animais. Mas ainda não era o homem, era algo que lhe pertencia. Até que veio Cristo, tudo aquilo era tipologia, tudo aquilo era uma figura dos sacrifícios e ofertas que aconteciam no Velho Testamento. Mas uma vez agora que Cristo nos salvou, que tipo de sacrifício ele espera? Porque lá o homem poderia trazer um animal, mas ele mesmo não se dá. Ele podia ir ao templo ou ao tabernáculo, mas ele não ser o templo, porque ele ainda vivia para si. Mas agora Paulo mostrando para nós que nós, como povo de Deus, somos esse templo, a casa de Deus onde ele habita. E ele não espera que a gente venha congregar um dia na semana, 2 horas, ou de vez em quando, como se isso fosse o culto que Deus espera. Não, pelo contrário. Ele agora mostra-nos que um novo e vivo caminho foi aberto. Nós agora nós temos acesso ao trono da graça de Deus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu, isso é, por meio da sua carne, o seu corpo que foi rasgado por nós. E agora nós temos liberdade de viver uma vida diante do Senhor, uma vida que agrada a Ele. No Velho Testamento, você tinha um tabernáculo com 3 compartimentos. O átrio exterior, o lugar santo e o santíssimo. E isso era um tipo de Cristo. Isso também é um tipo do homem. Você lembra que Cristo tinha um corpo humano, porque o Verbo se fez carne. Mas na cruz, ele precisou ser rasgado do seu lado, porque como aquele grão de trigo que
caiu na terra, se não morresse, ele ia ficar sozinho. Mas se cai na terra e morre, ele produz muito fruto. Aquele grão que tinha aquela casca tão bonitinha representa a humanidade e o corpo do nosso Senhor. Ele precisava morrer, sua carne ser rompida, dilacerada, para que aquilo que ele é em si mesmo na comunhão com o Pai, ou seja, aquela habitação no Santíssimo, pudesse ser rasgado. E agora todos nós pudéssemos ter acesso ao trono da graça de Deus. O templo de Deus é uma figura, segundo o Evangelho de João 2, do próprio Cristo. Ele é a casa de Deus. Ele disse que ia destruir aquele santuário e ia reedificá-lo em 3 dias. E é claro que os judeus achavam que ele estava falando daquele templo de Herodes. Mas não, ele estava falando do seu corpo. Porque Deus habita no seu Filho. Nele habita toda a plenitude da divindade. Então ele é a casa de Deus. Ele é o lugar onde o nosso Pai se revela e habita e tem comunhão. Agora, uma vez que o Senhor morreu, essa carne foi rompida, nós agora podemos ter acesso ao Santíssimo. O lugar mais íntimo da comunhão da Trindade por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não somente isso. Aquele tabernáculo em 3 partes representa-nos também. Nós temos o ato exterior, que é o nosso corpo. Nós temos uma alma, que representa o lugar santo. E o Santíssimo, que é o nosso espírito, onde estão essas faculdades espirituais para termos comunhão com Deus. Que quando Ele nos vivifica e nos regenera por meio do seu Espírito, Ele agora vem habitar no nosso espírito. E juntos somos chamados à casa de Deus. Agora ele fala, rogo-vos, 12:1. Portanto, amados irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus. Paulo está rogando de Romanos, né? 12:1. Peço que ofereça o seu corpo como um sacrifício vivo, ou seja, o que Deus espera de nós? Que nós venhamos nos consagrar a Ele por meio da sua graça. Não apenas de lábios, não apenas alguns momentos, mas venhamos entender que esse corpo não nos pertence. Isso aqui é templo do Espírito Santo. E nós devemos todos os dias nos consagrar ao Senhor. Por que um sacrifício vivo? Porque aquele que furtava, disse Paulo, não furte mais, mas trabalhe com as suas mãos. Não só para se sustentar, mas para ter que repartir com aquele que necessita. Isso é um sacrifício vivo. Não saia da vossa boca, um membro do nosso corpo, palavra torpe, mas somente palavra que produz graça e edificação àqueles que ouvem. Fala do sacrifício de louvor dos lábios que adoram o seu nome. Fala dos nossos pés que não devem estar em qualquer lugar, mas devemos calçar os nossos pés com os sapatos do Evangelho. Fala que devemos tomar toda a armadura de Deus sobre o nosso corpo, sobre a nossa vida. Esse sacrifício vivo está falando de toda a nossa maneira de viver. Que independente de estarmos juntos ou não, nós estamos diante do Senhor. Então é isso que Paulo está falando, que uma vez que o Senhor nos salvou, nós que éramos perdidos e condenados, agora temos essa missão, essa vocação de apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo. E esse sacrifício é santo, ou seja, ele é separado e agradável a Deus. Este é o nosso culto racional com entendimento. Para não vivermos mais conforme os padrões desse mundo, mas que possamos experimentar, mas possamos ser transformados pela renovação da mente, para que possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que coisa sublime esse chamamento que Paulo, pelo Espírito Santo, está fazendo para nós. Depois dessa grande salvação que ele nos revelou em Cristo, como poderemos nós deixar de seguir o Senhor de uma forma resoluta, de uma forma totalmente consagrada ao Senhor? A menos que alguém não viu, a menos que alguém ainda não tenha sido salvo. Mas o Senhor não espera que sejamos
como aqueles judeus fariseus do passado, que eles confessavam com seus lábios a palavra do Senhor, serviam de maneira exterior nas suas liturgias, mas o coração deles estavam frios e distantes do Senhor. E como é fácil encontrarmos isso hoje? Pessoas que confessam seu nome, mas o coração está longe. Porque o estilo de vida é um testemunho contrário em relação ao que a palavra fala quanto àqueles que receberam essa nova vida. Porque essa nova vida nos constrange a amar a Deus, a servir a Deus e repudiar o pecado, e ainda que pequemos, porque ainda não fomos glorificados, mas há uma tristeza em nosso coração por causa do Espírito Santo que habita em nós. Então Paulo está dizendo, precisamos querer e desejar e experimentar a boa, como ele diz, agradável e perfeita vontade de Deus. Que Deus nos livre de nos acostumarmos com o comum, com o ordinário, simplesmente nos reunir e achar que está tudo bem. Não. Temos que ir muito mais além. Ele quer uma vida interior profunda, e uma vida de consagração, e uma vida onde cada um de nós possamos buscar a vontade do Senhor. Claro que a vontade do Senhor ela é soberana, a vontade estabelecida no universo para todos nós, de conhecermos o mistério da sua vontade, como ele disse aos Efésios, mas existe vontade geral de Deus, como a santificação e outros aspectos da vontade dele para todos nós, mas existe também a vontade no aspecto circunstancial, como repartimos a palavra recentemente. Aquilo que Deus estabelece para você, que é diferente do que Ele estabelece para o seu irmão. Aquilo que às vezes é uma circunstância no momento que você está vivendo, mas que você não pode se apegar a ela, porque pode ser que Deus mude a circunstância. E também existe a vontade de Deus em relação aos serviços. Por isso que aquele que se consagra a Deus, o testemunho de que essa consagração é real, é quando essa consagração se transforma em santidade e serviço. Não apenas enclausurado ou trancado no seu quarto, lendo a Bíblia e orando. Não apenas esquadrinhando, estudando as Escrituras, mas também com uma bacia com água e uma toalha servindo e lavando os pés dos seus irmãos. Não apenas congregando e estando entre nós, mas também tendo peso e compaixão daquele que é perdido, ou daqueles que sofrem, daqueles que têm dor, daqueles que carecem de misericórdia. Se Deus é o Deus de toda misericórdia, como Ele vai expressar a sua misericórdia ao perdido, ao caído, ao mundo, se não através daqueles aos quais Ele habita? Se Ele habita em nós, como vamos nos acostumar a simplesmente nos congregar e achar que está tudo bem? Não. Que Deus tenha misericórdia de nós, possamos orar e não nos conformar em simplesmente sermos pessoas, digamos, no nível comum. Precisamos ir além. Paulo usa muito esse termo, progredir, avançar, seguir adiante, caminhar, correr. Ele não espera que venhamos estar vivendo uma vida cristã e nem como igreja de forma estagnada. Por isso, então, quando chegamos nesse versículo 3, ele vai começar a falar da graça para o serviço ou dos dons. Porque pela graça que me foi dada, diga a cada um de vocês. Primeiro ponto que queria ressaltar, que é o primeiro ponto que Paulo está ressaltando. Por que Paulo está falando? Por que Paulo está orientando? Por que Paulo está dando direção e fundamentando? Porque ele recebeu a graça de Deus para fazer isso. Isso é muito importante, que cada um de nós devemos procurar descobrir aquela porção da graça que Ele concedeu a cada um de nós. Porque é diferente a porção que Ele repartiu. Então Ele está dizendo, porque pela graça de Deus que me foi dada. Olhem comigo um pouquinho, só para a gente
captar esse pensamento de Paulo, que não era apenas que Paulo pensava assim. Vamos em 1 Pedro, o capítulo 5. Olha como Pedro se reporta ao Senhor, e isso deve ser tão maravilhoso para nós. 1 Pedro capítulo 5, versículo 10. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco de tempo, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para todo sempre. Amém. Você está vendo o que Pedro está dizendo? Ele não é somente o Criador, Ele não é somente o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não é somente o Deus dos exércitos, Ele é o Deus de toda a graça. Olha a história de Pedro. Lembre-se quando o Senhor o chamou, como Pedro tropeçava, quando não entendia, quando ele intrucava com o Senhor, como ele estava sempre em questões e demandas quanto ao Senhor. Você se lembra quando ele negou o Senhor por 3 vezes? Ele chorou amargamente. E quando o Senhor ressuscita, manda as mulheres avisar os discípulos e acrescenta: e a Pedro. Isso é graça. A graça que levanta, a graça que chama, a graça que capacita, a graça que concede poder para o fraco se levantar e seguir. Quando você olha aquele Pedro fraco, e depois você vê ele habitado pelo Espírito Santo, em João 20, e revestido pelo poder do Espírito Santo, em Atos 2, a pregação de Pedro, por meio dela, Deus salvou cerca de 3.000 pessoas. O que é isso, irmãos? Isso é a graça. Foi a graça que sustentou Pedro por todos aqueles anos que ele serviu o Senhor. E foi por meio dessa graça que Pedro ousou morrer, não de cabeça para cima, mas de cabeça para baixo, porque ele não era digno de morrer como nosso Senhor. Então ele, antes dessa morte, ele está falando de toda essa transição da vida dele, e ele está reconhecendo que o Deus que servimos é o Deus de toda a graça. E por essa graça nós estamos aqui. Ah, irmãos, Pedro negou o Senhor 3 vezes e chorou profundamente. Nós, às vezes, traímos o Senhor muitas vezes e nem choramos, ou choramos muito pouco. Como precisamos da misericórdia e da graça de Deus. E agora, quando ele fala do Deus de toda a graça, chegando no capítulo 4 dessa carta, o versículo 10, ele diz assim: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Ou, como a versão revista atualizada, como dispenseiros da multiforme graça de Deus. Você está vendo também o que Pedro está falando? Que nós devemos servir uns aos outros. Mas como vamos servir uns aos outros? Fazendo o que você quer, o que eu quero? E quando queremos? Não. Nós devemos servir uns aos outros, cada um, sem exceção. Deus espera que cada um de nós possamos nos levantar para servir. Mas como vamos servir? Não na nossa humanidade e nossa força natural, mas conforme o dom que recebeu, como dispenseiros da multiforme graça de Deus. Você está vendo que a graça ela tem multiformas,
muitas formas, digo, assim como Paulo fala da multiforme sabedoria de Deus em Efésios, e assim como Paulo fala aos Coríntios das muitas operações e diferentes dons do Espírito Santo. Ainda que nós, às vezes, temos a tendência de querer uniformizar a obra de Deus. Queremos que todo mundo, às vezes, seja igualzinho como nós. Graças a Deus que Ele não é assim. Deus é um Deus que quer unidade, mas com diversidade. E nos deu infinitos exemplos para nos lembrarmos que Ele é assim. Você olha um arco-íris, várias cores, um arco-íris só. E ali está a riqueza daquela beleza, porque você tem uma unidade com diversidade. Olha a natureza, quantas árvores, umas pequenininhas, outras grandes, outras repletas de flores, outras cheias de frutos, outras são altas para prover madeira para o homem, outras são simplesmente sementes para alimentar os seres humanos e os animais. Nós temos diversidade de mares, de águas, de rios, de cachoeiras, de córregos, de lençóis de águas subterrâneas. Nós temos diversidade de pássaros, de animais, de tudo. Escuta as aves do campo. É uma infinidade de pássaros. E atente para cada pássaro, quão diferente eles são. Até mesmo as suas plumagens, né? Tem pássaros que têm mais de 5 ou 6 cores. Tudo diferente. Conversando com um amigo meu que gosta de pássaros e falando das diferentes sabiás que existem. Existe sabiá vermelha, sabiá laranjeira, que é a laranjeira vermelha, a sabiá da praia, a sabiá da mata, a sabiá baiana, a sabiá branca, bico branco e vai por aí afora. E ele dizendo, Gerson, parece que tem cerca de 1.000, 2.000, 100.000 cantos de sabiá diferentes, porque se existirem 5 milhões de sabiás, haverão 5 milhões de cantos diferentes. Você nunca vai encontrar um sabiá cantando igual. Mesmo que nasceu ali, raramente vai cantar certinho, porque Deus é um Deus de diversidade. Agora Pedro está dizendo da multiforme graça de Deus. É uma pobreza espiritual, cultural, intelectual. É uma pobreza de espírito no sentido negativo, quando alguém pensa e espera e tem expectativa que o outro vai ser igualzinho a ele. E tem que falar igual a ele. E tem que se comportar. Irmãos, isso é uma loucura. O sistema que enfatiza a unidade com uniformidade é manipulador, é tirano, é controlador e doentio. E isso gera doença espiritual, atrofiamento. Pode existir uma safra de gente igual, mas isso é uma anomalia e não a graça de Deus. Isso realmente atrofia o ser humano e atrofia os dons espirituais. Então Pedro está falando da multiforme graça de Deus. Você não queira ser igual ao seu irmão. Não queira fazer igual a ele. Queira imitar o que ele tem de Cristo, mas os serviços, procure em Deus o seu lugar. E é claro que se formos crianças, nós vamos achar que alguém está indo numa contramão se ela estiver fazendo algo diferente. Mas é o contrário. Nós deveríamos estar felizes, porque estão surgindo, desabrochando dons diferentes entre nós. Claro, nós não podemos apoiar a heresia, o erro, o pecado, ou o serviço que são feitos fora do princípio das Escrituras, da comunhão do corpo e da sujeição uns aos outros. Mas uma vez que é bíblico, é espiritual, está em comunhão e em sujeição, irmãos, nós precisamos abraçar tudo que é de Deus em Cristo e que o Espírito Santo repartiu na igreja. Que pena que na história da igreja, alguns têm achado que têm o direito de abortar algumas partes da Escritura que foram para aquela época
e já não serve mais para nós, ou alguns dons cessaram e não existem mais. Quem somos nós? Queremos ser conselheiros de Deus? Queremos ser maiores do que Ele? Se nós de fato somos povo de Deus, então, irmãos, nos sujeitemos ao governo soberano de Deus pelo Espírito Santo e que possamos abraçar tudo que procede da cabeça, porque senão seremos atrofiados. Então, Pedro está dizendo que nós devemos nos servir uns aos outros, conforme o dom que recebeu, como encarregados ou dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Mas você não tem que selecionar parte dele e excluir outra. Não. Se alguém serve, ou se tem algum ministério, faça-o na força que Deus lhe dá. Esse trecho para mim é libertador. Porque quando você encontrar o seu lugar no corpo, você vai encontrar a força de Deus. Já não é pesar, não é porque alguém pediu, você não é constrangido. Existe uma graça que te capacita, que te levanta, e que quanto mais você serve, mais alegria, mais cheio do Espírito Santo, mais você quer servir. Ah, mas quando você tem que agradar a homens e fazer uma coisa que o Espírito Santo não te concedeu, oh, que fadiga, que peso, que coisa terrível. Você acha que um pássaro faz força para voar? Ou um peixe para nadar? Aquilo é natural. É a sua natureza. E assim é a natureza dos serviços. Simplesmente flui. Mas uma coisa é certa. Se as águas estiverem correndo, nem que seja aqui nesse salão, para onde você acha que ela vai correr? Ela vai correr para os lugares mais baixos. Sabe por que muitas vezes somos pobres da graça de Deus? Porque ainda temos um coração orgulhoso. Deus resiste aos soberbos, dá graça aos humildes. Não tente controlar a graça. Muitas das vezes surge o princípio de avivamento, de expansão, e daqui a pouco aquilo vai esvaindo. Sabe por quê? Porque o homem acha que ele pode controlar a obra do Senhor. Não pode. É perigoso você morrer. É perigoso a disciplina de Deus, porque a obra é dele, não é nossa, não é sua. Mas por que estamos tão pobres? E por que temos que levar um fardo tão grande? Porque falta graça. Mas por que falta graça? Porque Deus dá graça aos... Você lembra? Ele dá graça aos humildes. E resiste aos... A água não vai fluir por onde os lugares estão sendo elevados. Não. Que Deus nos ajude a aprender essa lição, segundo a força que Deus dá a cada um, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo o sempre. Então, agora Pedro está falando para nós que em todas as coisas Deus vai ser glorificado, não apenas quando a gente canta, mas especialmente quando nós servimos ao Senhor, servindo uns aos outros. Vamos em 1 Coríntios, voltar ao pensamento de Paulo, porque aqui nós encontramos Pedro reconhecendo Deus como Deus de toda a graça, e foi por meio dessa graça que ele serviu, e por meio dessa graça que ele está nos encorajando. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 8. Vai nos dizer assim, 1 Coríntios 15, 8. Porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo. Por quê, Paulo? Porque eu persegui a igreja de Deus.
Paulo está reconhecendo a sua malignidade, o seu pecado. Mas diz assim: mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Não é porque Paulo deixou de perseguir a igreja. E não é porque alguém ou alguns de nós não perseguimos a igreja que talvez venhamos achar que temos algum mérito. Não é porque alguém nasceu num lar evangélico, ou não é porque ele é um cristão há alguns anos, ou filho de algum obreiro, ou alguém que tem algum mérito, entre aspas. Então ele tem mais privilégio para poder servir. Não. A carne é a mesma. A carne para nada presta, disse Jesus. Paulo diz assim: eu sou o que sou pela graça de Deus. O que fez Paulo tornar-se o que ele era, um ministro de Deus? A graça. E por isso ele acrescenta: e a sua graça que me foi dada não se tornou vã. Ou seja, Paulo recebeu a graça, entendeu o seu chamamento e ele se esforçava na graça para trabalhar para Deus, para serviço conforme o seu chamamento. Uma coisa é você e eu nos esforçarmos em nós mesmos. Outra coisa é encontrarmos a graça para servir e nessa graça nós trabalhamos e nos esforçamos e Ele nos capacita. Pelo contrário, trabalhei mais do que todos eles, todos os outros apóstolos. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Você está vendo o que Paulo está dizendo? Eu trabalhei mais do que todos eles, Pedro, Tiago, João, Mateus. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que estava comigo. Espera aí, Paulo, foi você ou foi a graça? Foi Paulo. Mas foi a graça. Foi a graça em Paulo e foi Paulo na graça. Paulo sem a graça, nada pode. Paulo na graça, ele é um homem revolucionário que fez coisas extraordinárias, trabalhando de maneira incansável, porque é um homem que encontrou a graça de Deus. Irmãos, o Senhor também espera assim de nós, que não venhamos desperdiçar a graça que Ele nos deu, passando dia após dia numa vida medíocre, sem servirmos a Deus. Não, irmãos. É uma pena também quando as pessoas olham e falam: eu não tenho um dom de pregar, eu não tenho um dom de tocar, não tenho... E acha que a graça, os serviços são só essas coisas. Não. Multiforme. Muitas formas, muitos serviços. Olhem rapidamente 2 Coríntios 6, versículo 1. Que nos diz: e nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também exortamos a que vocês não recebam a graça de Deus em vão. Você está vendo? Que é possível que você receba a graça de Deus, mas você não se consagre, não exercite, não se alinhe com essa graça, e essa graça se torna vã? Como que essas águas da graça vai ter que correr para um outro lado? Porque pode ser que alguém firmado em si mesmo deixa de servir. E essa graça agora está se tornando vã. Claro que aqui Paulo está falando não só da salvação, mas da santidade, de outros encargos mais e do serviço aos coríntios. Vamos voltar então a Romanos capítulo 12, onde nós iniciamos. Versículo 3. Agora você pode entender mais claramente o quanto isso é significativo para Paulo e o quanto isso deve ser significativo para nós. 12:3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês. Quando alguém fala pela graça, quando alguém serve pela graça, a graça que está nele
ela passa a jorrar para as pessoas que estão ouvindo aí. Quando alguém serve pela graça, ele transmite graça. Tá certo? Isso vai impactando a nossa vida e nos dando vida também. Eu digo a cada um de vocês, não pense de si mesmo além do que convém. A nossa tendência natural é a gente se achar mais do que de fato nós somos. Certa vez o Spurgeon falou assim, algo semelhante. Quando alguém fala mal de você, algumas coisas terríveis sobre você, não fica triste não. Você é pior do que isso. Fique tranquilo. Ou seja, a nossa tendência é achar que nós somos mais do que de fato nós somos. Talvez se você orar em particular, Deus, o Senhor sabe que eu não presto, o Senhor sabe que não habita bem algum em mim, que eu sou miserável. Aí, digamos que um irmão chega para você e fala, meu querido, minha querida, você não presta, você não vale nada. Aí você vai se ofender? Você acabou de falar para Deus que você não vale nada? Por que você está ofendido? Que alguém falou, nossa, aquele irmão ali, coitado. Mas de fato nós somos assim. Claro que se você quer ter uma reputação fora de Cristo, você vai se ofender. Mas se você morreu em Cristo e com Cristo, já não se ofende mais com nada. Ainda que não deve ser a nossa intenção de ofender ninguém, mas o que eu quero dizer é que, infelizmente, nós nos achamos mais do que nós somos e nós não somos nada. O que somos é pela graça em Cristo. Então não pense de si mais do que convém em relação ao serviço. Pelo contrário, pense com moderação. Agora olha o que Paulo fala, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então Paulo está dizendo que você pode pensar sobre você em relação a como você vai servir os seus irmãos. Não é como você é maior, melhor e mais capaz do que os seus irmãos. Não é como está acima, mas é como está abaixo. Não é como ser servido, mas é como servir. Pense com moderação, conforme a medida da fé. Ele te deu uma parte, uma outra parte para uma outra irmã, uma outra parte para outro irmão, e juntos formamos aquele mosaico, aquela beleza, aquela obra-prima do Senhor. Mas ai daqueles que estiverem sozinhos, ou daquela congregação que estiver sozinho, você imagina uma orquestra de um instrumento só, 200 integrantes numa orquestra. Aí você olha, os instrumentos são todos iguais. Aí você vai ver a partitura, é tudo igual para todo mundo. Gente, que orquestra é essa? Você entendeu? Então ele está falando de muitas partes, muitas medidas, e ele distribuiu para cada um de nós. E agora ele segue dizendo, porque, verso 4, assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Agora ele está usando a metáfora do corpo humano. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo. E o que mais que ele diz? Nós somos membros uns dos outros. Nós queremos ser membros de Cristo. Mas esse negócio de ser membros dos outros, está vendo? Nós muitas vezes não queremos. Nós não queremos aceitar aqueles membros que são diferentes de nós. Só se ele pensar igual a gente e agir igual a gente? Não, ué. Senão não é um corpo, é um monstro. Já pensou se meu querido aqui fosse só olho? Olhe para ele, tem 1000 olhos ali. Meu Deus do céu. Não tem como. Nós temos um corpo bem organizado, saudável, porque todos os seus membros estão cada um no seu lugar e funcionando, cada um exercitando a sua parcela, a sua parte. E agora ele está comparando e fazendo essa metáfora conosco. Então, versículo 8, ele diz assim, temos, porém, o que diz a nossa Bíblia? O que diz a sua Bíblia? O que nós temos? Verso 8.
É o 6, perdão. Verso 6. Temos, porém... Está vendo isso aqui, ó? Temos, porém, diferentes dons. Como milhares de sabiá, que nenhuma delas canta igual. Lembra? Diferentes dons. Se você está fazendo igualzinho o seu irmão, eu receio que você esteja imitando por esforço próprio. Mas não é a graça de Deus em você. Isso é perigoso. Diferentes dons. Como que são os diferentes dons? O que diz sua Bíblia? Segundo o quê? Verso 6. Segundo a graça que nos foi dada. Procura a graça à medida que você serve. Se você tiver aquele chamamento, você vai ver que a graça vai fluindo por ali, e ela vai atingindo outras pessoas, vai multiplicando, e vai enchendo, e vai aperfeiçoando sem esforço, sem forçar nada com ninguém. Há um testemunho do Espírito Santo em nosso interior, quando nós encontramos irmãos nos seus dons servindo na graça. Tá certo? Por exemplo, quando é que você lembra que você tem dente lá para trás? Você lembra quando ele está doendo. Quando ele não está doendo, raramente você lembra dos dentes, ainda que você escove e trata. Você vai lembrar dos seus órgãos interiores quando dói, quando está doente. Quando alguém começa a reivindicar algo para ele, tem que ser assim e não assim. Ou quando ele começa a se sentir inferior, quando ele começa a reivindicar alguma posição, ele está doente. Porque um dos sintomas de saúde no seu corpo físico é quando os seus membros estão trabalhando e ninguém percebe, porque ele não está chamando atenção para ele. Não ninguém percebe, ele mesmo não chama atenção. Mas se ele começa a chamar atenção, aí você está com problema. Quando é que você vai lembrar que tem pâncreas e tantos outros órgãos interiores, às vezes os nomes até que a gente nem sabe que existe, quando está doente. Quando aquele membro está doente, você sabe que você vai ter problema. É isso que Paulo está dizendo, olha, temos diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Quando tem graça, não chama atenção. Quando tem graça, simplesmente serve. Simplesmente flui, digo. Verso 7, se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. Deixa eu só corrigir algo do nosso pensamento. A gente acha que ministério aqui é um ministério muito alto, sabe? Ministério de um mestre. Não, sabe o que é ministério aqui? É aquilo que Deus te deu para você servir com responsabilidade. Aquela responsabilidade que quando você não exerce, o corpo sofre. Tem gente que tem dom de organizar, tem dom de planejar, tem dom de governo. Estou falando de 3 dons aqui, né? Tem gente que tem dom de cuidar de pessoas, de organizar coisas. Eu estou falando de coisas simples. E às vezes esses serviços simples são serviços das irmãs. Amanhã devemos almoçar juntos. Quantas pessoas vêm? Quanto em média nós devemos comprar de carne? Tem carvão? Temos prato? Temos talheres? Temos cadeira? Temos mesa? Temos copo? Precisa? O que nós precisamos? Gente, isso aí são serviços que Deus entregou para uma pessoa ou algumas pessoas cuidar. E não é necessariamente, espero que nunca seja, o trabalho de uma liderança, de irmãos mais velhos, anciãos. Não, o corpo se levanta para servir. Eu estou dando um exemplozinho muito pequenininho. Estava em Aracaju, uma irmã mais velha falou assim, irmão, e eu estava tanto querendo tomar um cafezinho, estava cansado de ministrar a palavra. Ela virou para mim, ninguém sabia. Ela falou assim, irmão, eu queria tanto trazer um cafezinho. Eu cheguei a fazer umas garrafas de café. Mas aí quando eu falei para um irmãozinho, ele falou para mim que não precisa não. Aí eu não trouxe.
Eu falei, irmã, faz um favor para você e para o corpo, traga. Que esse não é o serviço dele, esse é o seu. Eu falei, eu fico tão feliz quando eu sirvo bolo, café e tal. Ninguém pediu para ela fazer, mas o irmão não gosta de café. Então, porque ele não gosta, ele acha que ninguém gosta. Você entendeu? Esse é o problema. Quantas vezes as pessoas são tocadas espontaneamente para fazer coisas e alguém fala assim, não, isso aí eu acho que não é bom fazer não. Mas essa é a parte dela ou dele, não é a minha parte. Isso vai ser um serviço natural e espiritual ao corpo. Que sirva. Vocês estão entendendo, irmãos? E as pessoas ficam felizes quando elas servem. Então Paulo fala assim, se é ministério, dediquemos ao ministério. Volta a falar, ministério aqui é um serviço que surgiu com um dom que quando você passa a exercitar, aquilo amadurece e agora você tem um encargo, uma responsabilidade com aquele serviço que quando você não exercita, você traz dano ao corpo de Cristo. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. Exortar é encorajar, é animar, é ajudar o cansado, o abatido, o fraco a voltar a caminhar e seguir adiante. O que contribui com generosidade. Interessante, né? Que Deus prospera pessoas para que essas pessoas distribuam seus recursos. Muitas vezes nós achamos que o Senhor nos prospera para a gente ficar bem, né? Não, Ele espera que nós sejamos mordomos. É interessante que se alguém tem um dom da cura, ele vai curar os doentes do corpo e também as pessoas. Se alguém tem um dom da fé, ele vai exercitar a fé e essa fé também vai ser repartida com outros que passam a ter fé para crer em Deus. Se alguém tem um dom do ensino, ele vai ensinar ao ponto de que aqueles que estão aprendendo possam ensinar outros mais novos. É um dom que deve ser multiplicado. Esse é o caminho que Paulo está apresentando, que o que você faz, nunca queira fazer sozinho, que você multiplique com outros, procure achar outros que têm graça e dons, habilidades que o Senhor dá, para ele ser incluído nos serviços, para você não levar uma carga sozinha e querer fazer tudo sozinho. Mas agora aquele que tem também o dom de repartir, ele deve ser generoso repartindo, mas ele deve encorajar o corpo, os demais irmãos também a repartirem. O que preside com zelo, com cuidado, sem parcialidade, sem desequilíbrio, mantendo o ambiente em paz, em harmonia, criando um ambiente para que os serviços fluam. E é presidir não apenas uma reunião, mas é presidir a congregação. A ideia aqui vem de presidência, que infelizmente foi distorcido para nós, mas é um serviço de liderança, de conduzir. Não havendo sábia direção, você lembra que o livro de Provérbios fala? O povo cai, e nem todos têm esse dom. Quem exerce misericórdia, que faça-o com alegria. Irmãos, então nós encontramos hoje, depois de encontrar tanta doutrina e fundamentos na palavra de Paulo nos capítulos anteriores de Romanos, chegamos ao capítulo 12, ele está falando da aplicação dessa vida que recebemos em Cristo, pela graça de Deus, pela fé, nós agora podemos nele transformar isso em serviço, para que a casa de Deus seja edificada, para que todos sejam cuidados, sem desequilíbrio, todos sejam amparados. Há tanto serviço na casa de Deus. As mulheres mais velhas, disse Paulo, sejam mestras do bem para ensinar as mulheres mais novas. Como vão educar os seus filhos? Como vão cuidar da casa? Como vão amar os seus maridos? Os mais velhos devem ajudar os mais novos, como sendo eles pais espirituais. Nós temos trabalho e responsabilidade com os mais jovens.
Irmãos, nós temos responsabilidade com as crianças, temos responsabilidade com os casais, temos responsabilidades com o doente, com o enfermo, com o pobre, com o necessitado, com a viúva, com o desamparado. Nós temos, inclusive, responsabilidade como igreja aos que estão de fora, em como expressar a graça e o amor de Deus com aquelas pessoas que não conhecem o Evangelho. Há uma infinidade de serviços na igreja. Eu posso dizer que é ilimitado. Cada vez eu fico mais surpreso em encontrar serviços e dons diferentes. Que às vezes você vai ver numa cidade, numa assembleia de irmãos e não vai encontrar aquilo facilmente em outro lugar. Mas uma coisa é certa, existe a multiforme sabedoria de Deus, a multiforme graça de Deus, as muitas formas de Deus operar, muitos tipos de ministério e variedade de dons, porque o Deus do universo, que é um Deus criativo e é um Deus que gosta de diversidade na unidade, ele enriqueceu a igreja e o próprio ser humano com dons naturais e espirituais para que a glória do Senhor seja abundante através dessa plenitude de graça que Ele nos fez abundar. Que você seja encorajado a abundar na graça também para servir, e servir não apenas numa coisa. O Senhor pode ter te dado vários tipos de serviço, naturais, espirituais. Não enterre os seus talentos. Mesmo as coisas naturais foi Ele que te deu. E com a graça você pode servir pessoas. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, nós queremos te dar graça, porque vimos que o Senhor é o Deus de toda a graça. E que o Senhor é tão rico e ilimitado, que o Senhor entesourou o teu povo com diferentes dons e ministérios. Agora nos ajude, Senhor, a sermos pessoas cheias dessa graça e do Espírito Santo, para podermos servir de forma ilimitada, para que não haja carência na sua casa que não seja suprida. Todo o teu povo seja cuidado, apacentado, alimentado, Senhor, cuidado. Há tanto serviço na casa do Senhor. Também nos enche do teu Espírito para pregarmos o Evangelho, para trazermos pessoas a ouvir a pregação da tua palavra, para cuidarmos e termos compaixão, cuidarmos das pessoas. Senhor, nos livra de um coração orgulhoso, nos livra de estarmos vivendo uma vida só para nós, nos livra de ter recebido a graça e torná-la vã, por anulá-la, Senhor, sem servir naquilo que o Senhor nos vocacionou. Ah, Senhor, tenha compaixão de nós e também nos dê equilíbrio para não irmos além dos limites que o Senhor traçou a cada um de nós, mas que possamos cada um entender o seu lugar. Nós te damos graça pela tua palavra, no nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Deus nos abençoe.